Começar o dia ao lado de Deus é como abrir a janela da alma para deixar entrar a luz da esperança. Muitas vezes, a preocupação tenta roubar a nossa paz logo nas primeiras horas. Mas quando escolhemos entregar os pensamentos ao Senhor, somos envolvidos por uma confiança que não se abala. Este é o convite de hoje: deixar que Ele seja a prioridade do nosso coração e permitir que Sua presença nos conduza ao longo de cada passo. Amado irmão, amada irmã, peço que confira sua inscrição no canal e comente de que parte do mundo está assistindo. Adoraríamos saber. Cada manhã é uma oportunidade de recomeço, um presente dado por aquele que renova as misericórdias sobre nós a cada amanhecer. Não caminhamos sozinhos, pois o Senhor prometeu estar conosco até o fim dos tempos. E quando reconhecemos isso, o peso das ansiedades se torna mais leve e a vida ganha cor, mesmo em meio aos desafios. Nesta oração, queremos pedir que Deus nos ajude a nos libertar da preocupação que paralisa, a enxergar além das dificuldades e a andar nas bênçãos que Ele já preparou para nós. Que o nosso coração seja como uma terra fértil, pronta para receber as sementes de paz, de alegria e de fé. Por isso, eu te convido a ficar comigo até o final desta mensagem. Há uma palavra especial que Deus deseja ministrar ao seu coração, uma oração que pode transformar o seu dia e fortalecer a sua vida. Continue conosco, porque ao longo deste momento de fé, vamos juntos experimentar o poder da oração que abre caminhos, que fortalece a esperança e que nos ensina a andar debaixo da graça do Pai. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, elevamos a Ti nossas vozes neste dia que começa, reconhecendo que a Tua presença é o maior bem que podemos receber. Diante de Ti depositamos as ansiedades que tantas vezes tentam nos aprisionar e pedimos que o Teu Espírito nos ensine a descansar. Quando as preocupações tentarem nos sufocar, lembra-nos que Tu és o nosso refúgio seguro, aquele que não falha e que não nos abandona. Assim como está escrito no Salmo capítulo 46, versículo 1, que afirma que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai amado, colocamos diante de Ti cada detalhe do nosso dia, cada encontro, cada decisão e cada passo que será dado. Concede-nos discernimento para não sermos guiados pelo medo, mas sim pela confiança que vem da Tua palavra. Ajuda-nos a abrir mão do que não podemos controlar, lembrando que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que possamos enxergar além das circunstâncias imediatas e descansar em Tuas promessas que não falham e permanecem firmes para sempre. Senhor, transforma a inquietação dos nossos corações em paz serena, aquela paz que excede todo o entendimento humano, como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que essa paz guarde nossos pensamentos e emoções, nos protegendo contra os ataques da dúvida e da insegurança. Que os ventos das preocupações não nos façam perder a firmeza da fé, mas que possamos nos manter firmes como árvores plantadas junto às águas vivas. Pai de bondade, pedimos que enchas a nossa mente com pensamentos elevados, puros e cheios de esperança. Não queremos ser dominados pelas sombras do pessimismo, mas desejamos refletir a Tua luz em cada escolha. Dá-nos coragem para enfrentar o desconhecido, com os olhos fixos em Ti, lembrando que as Tuas promessas são maiores do que qualquer ameaça. Que cada passo dado seja fruto da fé e da confiança em quem Tu és. Senhor, conduz-nos pela estrada da humildade, para que possamos aprender a depender de Ti em todas as situações. Quando a ansiedade tentar nos dominar, que possamos lembrar das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 34, que nos ensinam a não nos preocuparmos com o amanhã. Ensina-nos a viver plenamente o hoje, confiando que o amanhã está guardado nas Tuas mãos e que nada escapa ao Teu cuidado. Pai eterno, clamamos para que o Teu amor seja como um escudo ao redor de nós, dissipando os temores e renovando as forças, que possamos caminhar sabendo que somos guardados e amados por Ti. Revestidos pela certeza da Tua fidelidade, queremos enfrentar o dia com serenidade, conscientes de que a Tua presença
é a garantia de vitória sobre toda a ansiedade e sobre qualquer batalha que possa surgir. Senhor, guia-nos a colocar diante de Ti cada peso que carregamos, cada expectativa frustrada e cada dor que insiste em permanecer. Queremos entregar tudo no Teu altar, certos de que Tu transformas luto em dança e lágrimas em esperança. Que o nosso coração seja leve, porque confiamos que Tu és o Deus que age em silêncio, mas que nunca deixa de trabalhar em favor dos que Te amam e esperam em Ti. Pai bondoso, ensina-nos a valorizar os pequenos milagres do cotidiano, pois muitas vezes nos perdemos em meio às preocupações e deixamos de ver o quanto Tu já nos abençoaste. Abre os nossos olhos para perceber a Tua mão em cada detalhe, no sol que nasce, no ar que respiramos, na vida que pulsa em nós. Que sejamos gratos por tudo aquilo que já temos e saibamos esperar com paciência aquilo que ainda virá. Senhor, fortalece os nossos pés para que não vacilemos diante dos obstáculos que surgirem. Que possamos caminhar pela fé e não pela visão limitada que temos. Tira de nós o peso da incredulidade e planta em nosso coração a confiança absoluta em Ti, lembrando que, assim como sustentaste o povo de Israel no deserto, com maná diário, também és capaz de suprir cada uma das nossas necessidades hoje. Pai, reveste-nos com a armadura espiritual mencionada em Efésios capítulo 6, para que possamos resistir aos ataques do inimigo, que a couraça da justiça nos proteja, o capacete da salvação nos cubra e a espada do Espírito, que é a Tua palavra, esteja sempre em nossos lábios. Que, revestidos dessa armadura, possamos permanecer firmes diante das tempestades da vida, confiando na Tua força e não na nossa. Senhor, entregamos a Ti nossas famílias, pedindo que o Teu cuidado esteja sobre cada lar representado. Que o ambiente de nossas casas seja cheio de paz, amor e compreensão. Que cada coração seja renovado e que possamos viver em harmonia, sabendo que a Tua presença é o alicerce que mantém tudo firme. Derrama a Tua graça sobre os relacionamentos, trazendo perdão, cura e restauração. Pai de amor, suplicamos pela proteção e pelas bênçãos sobre os nossos filhos. Que as Tuas mãos os guardem em todos os caminhos, afastando-os do mal e iluminando cada passo que derem. Que cresçam em sabedoria, em estatura e em graça diante de Ti e diante dos homens. Dá-lhes a força para resistir às tentações e o desejo de trilhar sempre pelos caminhos da justiça e da verdade. Senhor, abençoa os trabalhos das nossas mãos e os empregos que temos. Para aqueles que já estão empregados, abre portas de crescimento, estabilidade e prosperidade. Para aqueles que buscam colocação, abre caminhos onde parece não haver saída, e que novas oportunidades surjam como resposta de oração. Concede-nos ânimo para não desistir e perseverança para continuar confiando na Tua provisão diária. Pai, lembramos diante de Ti as pessoas que enfrentam enfermidades e clamamos pela Tua cura. Livra-nos das doenças, fortalece o nosso corpo e renova a nossa mente. Para aqueles que já estão em tratamento, pedimos que a Tua mão esteja sobre eles, trazendo alívio, restauração e esperança. Assim como Jesus curou cegos, paralíticos e leprosos, cremos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que cura e restaura. Senhor, derrama sobre nós a coragem necessária para enfrentarmos as pressões externas sem perder a fé. Em meio a notícias negativas e incertezas que o mundo nos apresenta, que possamos ser luz em meio às trevas, transmitindo esperança a todos que cruzarem o nosso caminho. Que o nosso testemunho seja vivo e que reflita a confiança em Ti, para que outros também encontrem segurança no Teu nome. Pai eterno, pedimos que nos livres do peso da comparação que tantas vezes nos faz sofrer. Ensina-nos a valorizar quem somos em Ti, entendendo que cada um de nós foi criado com um propósito único, que possamos andar confiantes, sem invejar o caminho do outro, lembrando que Tu tens promessas específicas para cada vida. Dá-nos um coração satisfeito em Tua vontade e paciente para esperar o cumprimento dos Teus planos. Senhor,
em meio às batalhas invisíveis que travamos na mente, pedimos que o Teu Espírito Santo renove nossos pensamentos e nos dê equilíbrio. Que não sejamos escravos da ansiedade, mas que possamos experimentar a liberdade que vem ao confiar em Ti. Que cada pensamento seja cativo à obediência de Cristo e que a nossa mente seja um jardim regado pela Tua verdade e pela esperança que não falha. Pai, que os nossos sonhos e projetos estejam alinhados à Tua vontade e não aos impulsos da preocupação. Ensina-nos a planejar sob a Tua direção, lembrando que sem Ti nada podemos fazer. Que cada ideia seja colocada diante do Teu altar e que apenas os planos que vêm de Ti floresçam, para que não percamos tempo em caminhos que não trazem vida. Senhor, pedimos que nos ajudes a cultivar relacionamentos saudáveis, que sejam fonte de edificação e apoio mútuo, que sejamos instrumentos de encorajamento para aqueles que estão desanimados, trazendo palavras de vida e de esperança. Que possamos aprender a amar como Cristo nos amou, com paciência, compaixão e generosidade, sem esperar nada em troca, mas sempre com o desejo de refletir a Tua essência. Pai amado, consagramos diante de Ti este dia que se inicia, pedindo que a Tua mão nos guie em cada passo, que possamos viver longe da preocupação que paralisa e cheios da confiança em Tuas promessas, que a cada instante nos lembremos que Tu és maior do que qualquer desafio, que sejamos testemunhas vivas da Tua graça e que a paz que vem do alto acompanhe cada detalhe do nosso caminho hoje. Senhor Altíssimo, colocamos diante de Ti as nossas fraquezas, reconhecendo que sozinhos não conseguimos sustentar o peso das lutas que nos cercam. Mas em Ti encontramos socorro, e é por isso que nos rendemos diante da Tua grandeza. Reveste-nos de coragem para enfrentar as pressões internas e externas, e fortalece o nosso espírito para que possamos avançar sem retroceder, lembrando sempre que a Tua graça nos basta e o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Pai de bondade, ensina-nos a sermos perseverantes em meio às tempestades que surgem. Quantas vezes a mente tenta nos convencer de que não conseguiremos suportar, mas a Tua palavra afirma que nenhuma tentação é maior do que a nossa capacidade de resistir. Que possamos nos apegar à promessa escrita em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, e que esta verdade seja o fundamento que nos sustenta quando as forças humanas se esgotarem. Deus eterno, concede-nos discernimento para não nos deixarmos enganar pelas falsas seguranças que o mundo oferece. Que o nosso coração esteja firmado na rocha que é Cristo, e não nas areias movediças daquilo que é passageiro. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar além daquilo que é visível, reconhecendo que a verdadeira vitória não está em conquistas terrenas, mas em viver de acordo com o Teu propósito eterno. Senhor de toda justiça, clamamos para que nos dês sabedoria em nossas palavras e atitudes. Muitas vezes respondemos pela carne, tomados pela pressa ou pela irritação, mas desejamos que a nossa boca seja fonte de vida e edificação. Coloca em nossos lábios palavras que curem e restaurem, e não palavras que destruam. Que cada gesto seja reflexo do amor que temos recebido de Ti, para que sejamos testemunho vivo da Tua presença. Pai misericordioso, ajuda-nos a encontrar descanso em meio às agitações da vida. Quando o cansaço físico e emocional nos atingir, que possamos lembrar das palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28, onde Ele convida os cansados e sobrecarregados a encontrarem alívio nele. Que essa promessa seja real em nossos dias e que possamos experimentar o refrigério que só o Teu Espírito pode conceder. Deus poderoso, pedimos que nos livre das armadilhas que o inimigo coloca em nosso caminho. Muitas vezes somos atraídos por caminhos aparentemente seguros, mas que conduzem à destruição. Dá-nos sensibilidade espiritual para discernir o que vem de Ti e o que não passa de ilusão. Que possamos escolher sempre a vida, mesmo que o caminho pareça mais estreito, lembrando que Tu és a porta que conduz à verdadeira liberdade. Senhor, fortalece o nosso espírito para resistirmos ao desânimo que tenta nos paralisar. Quando as circunstâncias parecerem maiores do que nós,
Que possamos nos lembrar do exemplo de Davi diante de Golias, onde a fé foi mais poderosa do que qualquer arma. Que possamos enfrentar os gigantes da vida com a confiança de que o Senhor está conosco e que nenhuma força contrária poderá prevalecer contra a tua vontade. Pai de amor, derrama sobre nós uma unção de esperança renovada. Que não percamos a fé diante das demoras, mas que saibamos esperar no tempo certo que tu estabeleces. Ensina-nos que o atraso não significa ausência, mas preparação para algo maior. Dá-nos a maturidade espiritual para reconhecer que os teus planos são perfeitos e que a espera pode nos tornar mais fortes e mais dependentes de ti. Deus fiel, pedimos que cures as feridas emocionais que carregamos dentro de nós. Quantos traumas e marcas tentam roubar a alegria do nosso coração, mas cremos que em ti encontramos restauração plena. Derrama bálsamo sobre as dores mais escondidas, trazendo cura, paz e libertação. Que as lembranças dolorosas percam o poder de nos aprisionar e que possamos caminhar em liberdade, olhando para frente e não mais para trás. Senhor, desperta em nós o desejo de sermos instrumentos de reconciliação. Vivemos em um mundo dividido, cheio de ódio e indiferença, mas tu nos chamaste para sermos pacificadores. Dá-nos sabedoria para estender a mão onde há conflito, para oferecer perdão onde houve ferida e para construir pontes onde existiam muros. Que a tua luz brilhe através de nossas atitudes, para que muitos possam conhecer o teu amor. Pai eterno, clamamos pela restauração de relacionamentos familiares. Onde houver distanciamento, que haja aproximação. Onde houver rancor, que haja perdão. Onde houver silêncio, que haja diálogo sincero. Que cada família representada diante de ti hoje seja marcada pelo amor, pela união e pelo respeito mútuo. Que os lares sejam fortalecidos e que a tua presença seja o alicerce inabalável de cada lar. Senhor da vida, pedimos que despertes em nós o zelo pela tua palavra. Que não a vejamos apenas como um livro, mas como alimento diário para a nossa alma. Dá-nos fome e sede de aprender mais de ti, de meditar em tuas promessas e de praticá-las em nosso cotidiano. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como declara o Salmo capítulo 119, versículo 105. Pai amoroso, queremos apresentar diante de ti aqueles que vivem em desespero, sem perspectivas e sem forças para continuar. Estende a tua mão de misericórdia sobre cada vida que clama por socorro. Usa-nos como instrumentos de encorajamento, para que possamos levantar os caídos e oferecer palavras que transmitam vida. Que cada coração abatido seja restaurado e cada mente cansada seja fortalecida pela tua presença. Deus justo, pedimos que nos livres do orgulho e da soberba, que tantas vezes cegam os nossos olhos. Ensina-nos a viver em humildade, reconhecendo que tudo o que temos vem de ti. Que possamos aprender com o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Senhor, humilhou-se e serviu. Que essa mesma atitude esteja em nós, para que possamos honrar o teu nome em todas as situações. Senhor, concede-nos ousadia para anunciar a tua verdade em meio a um mundo que tantas vezes rejeita o teu nome. Que não tenhamos medo de testemunhar aquilo que vivemos contigo, mas que possamos falar com amor e firmeza, sem comprometer os princípios que recebemos. Que a nossa vida seja uma carta viva, capaz de inspirar outros a se aproximarem de ti. Pai, pedimos que nos ensines a sermos generosos em todas as áreas da vida, que possamos compartilhar não apenas bens materiais, mas também o nosso tempo, a nossa atenção e o nosso amor. Que a generosidade seja a marca da nossa caminhada, para que a tua glória seja vista através de nós. Assim como aprendemos com Jesus que há mais alegria em dar do que em receber, que possamos viver esse princípio em plenitude. Deus eterno, pedimos que nos livres das palavras de maldição que tantas vezes ouvimos ou falamos sem perceber. Que o nosso coração seja curado das feridas causadas por palavras negativas e que possamos substituir toda declaração de derrota por palavras de fé. Que a nossa boca seja instrumento de bênção,
proclamando vida e esperança em cada situação. Senhor, abre as portas da justiça sobre a nossa nação e sobre as autoridades que nos governam. Que os líderes sejam guiados pela sabedoria que vem do alto e que a verdade prevaleça sobre a corrupção e a mentira. Derrama sobre a nossa terra tempos de paz, de prosperidade e de reconciliação. Que o teu nome seja exaltado em cada decisão tomada por aqueles que têm autoridade. Pai Santo, consagramos novamente a Ti os nossos dias, pedindo que a Tua vontade seja sempre maior do que os nossos desejos. Que possamos andar em integridade, vivendo de forma que o Teu nome seja glorificado. Que a nossa vida seja testemunho da Tua graça e da Tua fidelidade. E que em tudo possamos ser encontrados como servos fiéis diante da Tua presença. Senhor soberano, apresentamos diante de Ti os sonhos que ainda não se cumpriram, pedindo que cada promessa guardada no coração seja regida pelo Teu tempo perfeito. Não queremos nos antecipar àquilo que ainda não está pronto, mas desejamos aprender a esperar com fé e paciência. Dá-nos a confiança para acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Que a esperança não se apague em nós, mas floresça em cada estação da vida. Pai eterno, pedimos que o Teu Espírito nos ajude a permanecer firmes, mesmo quando enfrentamos períodos de silêncio. Muitas vezes, pensamos que o silêncio significa ausência, mas sabemos que Tu trabalhas em silêncio, preparando o que ainda não podemos ver. Ensina-nos a confiar no invisível, a nos apoiar nas Tuas promessas e a viver pela fé, pois como declara Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Deus de justiça, entregamos a Ti as causas que estão em nossas mãos e que parecem impossíveis. Onde há processos parados, abre caminhos. Onde há injustiças, levanta defesa. Onde há perseguição, traz libertação. Que a Tua justiça prevaleça sobre toda acusação injusta. E que possamos descansar no fato de que Tu és o juiz justo que governa todas as coisas. Que o nosso coração não se encha de amargura, mas de confiança no Teu agir. Senhor, clamamos para que derrame sobre nós a ousadia espiritual que nos permita vencer o medo de avançar. Que as limitações impostas pelas circunstâncias não sejam um muro intransponível, mas apenas um cenário onde o Teu poder se manifesta. Ensina-nos a viver como Josué e Calebe, que viram a terra prometida com os olhos da fé e não com a visão da dificuldade. Que sejamos sempre lembrados de que em Ti somos mais do que vencedores. Pai de misericórdia, pedimos que nos livres do peso da ansiedade financeira. Muitas vezes, somos dominados pelo medo do amanhã, pelo receio da falta, mas sabemos que Tu és o Deus da provisão. Assim como alimentaste os corvos e vestiste os lírios do campo, também cuidarás de nós. Dá-nos sabedoria para administrar os recursos, contentamento para viver com o que temos e confiança para crer que nada nos faltará, como está escrito no Salmo capítulo 23, versículo 1. Senhor da vida, pedimos que fortaleças a nossa fé para que não seja abalada pelas más notícias que chegam até nós. Em meio a um mundo instável, queremos permanecer inabaláveis em Ti. Que os ventos contrários não nos desviem do caminho, mas nos levem a aprofundar as raízes em Tua palavra. Assim como a casa edificada sobre a rocha não cai diante da tempestade, também queremos permanecer firmes em Ti. Deus compassivo, lembramos de todos aqueles que vivem em solidão, sem família ou amigos por perto. Que a Tua presença seja companhia real e que os corações solitários sejam aquecidos pelo Teu amor. Usa-nos como instrumentos de proximidade para estender a mão, oferecer acolhimento e levar esperança. Que ninguém se sinta esquecido, pois sabemos que Tu és o Deus que não abandona e que caminha ao lado dos que sofrem. Pai, suplicamos que nos ensines a discernir entre as vozes que ecoam ao nosso redor. Muitas vezes, somos confundidos por conselhos e opiniões que não vêm de Ti, mas desejamos ouvir claramente a Tua voz. Que a Tua palavra seja o filtro pelo qual passamos todas as decisões
e que o Espírito Santo seja o nosso guia em cada escolha. Que possamos reconhecer a direção correta e não nos perder em caminhos de engano. Senhor, derrama sobre nós a unção da perseverança para que não desistamos diante das dificuldades. Quando os projetos parecerem distantes, dá-nos a força necessária para prosseguir. Que possamos nos lembrar de que aqueles que confiam em Ti renovam as suas forças e voam como águias, como declara Isaías capítulo 40, versículo 31. Que possamos caminhar sem nos cansar e correr sem desfalecer, sustentados pela Tua graça. Pai Santo, pedimos que nos deis um coração ensinável, pronto para receber correção e instrução. Que não sejamos teimosos em nossos próprios caminhos, mas que possamos nos abrir para a Tua vontade. Que os erros cometidos no passado não sejam motivo de condenação, mas de aprendizado e crescimento. Conduze-nos em justiça e mostra-nos a vereda da vida, para que possamos trilhar caminhos que Te agradam. Senhor glorioso, pedimos que nos ajudes a vencer as batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Que não lutemos com nossas próprias forças, mas revestidos do poder que vem do alto. Que possamos resistir firmes contra as astutas ciladas do inimigo, sabendo que em Cristo já temos a vitória. Que cada passo dado seja com confiança e cada atitude seja para exaltar o Teu nome. Pai amado, consagramos a Ti as sementes que estamos lançando no presente, crendo que no tempo oportuno colheremos frutos abundantes. Que nada do que fazemos em Ti seja em vão, mas que cada atitude de fé gere resultados eternos. Ensina-nos a não desanimar, mas a permanecer firmes, sabendo que Tu és fiel para cumprir o que prometeste. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu cuidado e da Tua provisão. Senhor Altíssimo, erguemos nossas vozes para clamar pela expansão da fé em nossos corações e em nossas comunidades. Que cada um de nós seja canal vivo do Teu amor, refletindo a Tua bondade em atitudes práticas, palavras de vida e gestos de compaixão. Que possamos ser testemunhas fiéis do Teu cuidado, levando luz onde há trevas, esperança onde existe desânimo e paz onde reina o conflito. Que cada encontro de hoje seja a oportunidade de manifestar a Tua presença e engrandecer o Teu nome em tudo o que fizermos. Pai eterno, pedimos que a nossa confiança em Ti cresça a cada dia, tornando-nos resistentes às pressões externas que tentam enfraquecer a nossa fé. Que possamos nos lembrar das palavras registradas no Salmo capítulo 125, versículo 1, que declara que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Que essa firmeza seja a marca da nossa vida espiritual, sustentando-nos diante de qualquer adversidade. Deus de graça, pedimos que o Teu Espírito encha os nossos corações de ousadia para proclamarmos a Tua verdade sem medo ou hesitação. Que não nos calemos diante da injustiça e da opressão, mas que falemos com sabedoria e amor, levando a mensagem de redenção que está em Cristo Jesus. Que cada palavra pronunciada por nós seja guiada pelo Espírito Santo, transformando ambientes e despertando corações para a vida que só existe em Ti. Senhor de misericórdia, clamamos para que nos livres das amarras do passado que tentam aprisionar a nossa mente e roubar a nossa paz. Que possamos experimentar o poder libertador descrito em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que declara que em Cristo somos novas criaturas e que as coisas velhas já passaram. Que o nosso presente e futuro sejam conduzidos pela esperança que vem da cruz e pela certeza da vida abundante em Ti. Pai de luz, derrama sobre nós a clareza espiritual necessária para discernirmos os tempos e as estações em que vivemos. Que possamos entender os sinais que nos cercam e responder com fé e sabedoria diante de cada desafio. Que não caminhemos em trevas, mas iluminados pela Tua palavra que guia e sustenta. Que possamos, como os filhos de Issacar mencionados em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, ter entendimento dos tempos para saber o que devemos fazer em cada circunstância. Deus poderoso,
Fortalece a nossa esperança para que não esmoreçamos diante das longas esperas. Muitas vezes nos sentimos cansados, mas sabemos que a tua fidelidade é o sustento que não falha. Dá-nos coragem para perseverar, confiança para não desistir e paciência para esperar no tempo certo. Que possamos ver o cumprimento das promessas como testemunho de que o Senhor é fiel em todas as gerações e jamais falha no que promete. Senhor compassivo, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza a sermos mais sensíveis às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Que não vivamos apenas para nós mesmos, mas que possamos ser instrumentos de transformação na vida do próximo. Que o nosso olhar seja cheio de compaixão, que as nossas mãos estejam prontas para servir e que a nossa boca esteja pronta para anunciar palavras que tragam vida, esperança e restauração. Pai de amor, pedimos que o Teu cuidado esteja sobre os idosos, que tantas vezes se sentem esquecidos ou sem forças. Que cada um deles seja fortalecido em corpo, mente e espírito, e que recebam a honra e o respeito que merecem. Que as famílias sejam despertadas para valorizar e cuidar daqueles que abriram caminhos antes de nós. Que a Tua presença seja fonte de consolo e alegria, lembrando-os de que continuam sendo amados e preciosos diante de Ti. Senhor, consagramos diante de Ti os jovens desta geração, pedindo que sejam guardados das influências destrutivas que tentam afastá-los do Teu caminho, que encontrem em Ti propósito, identidade e direção, e que não se percam em ilusões passageiras. Levanta uma geração forte, comprometida com a verdade, firme nos valores do reino e cheia do Espírito Santo. Que cada jovem seja testemunha viva do Teu poder transformador em sua escola, trabalho e família. Deus Santo, pedimos que a nossa vida seja marcada pela integridade em todas as áreas. Que possamos ser verdadeiros nas palavras, justos nas atitudes e fiéis em nossos compromissos. Que a nossa conduta inspire confiança e que, mesmo em situações de tentação, escolhamos sempre a verdade. Ensina-nos a viver de maneira irrepreensível, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa postura diária diante de todos. Pai soberano, colocamos diante de Ti os líderes espirituais que têm a missão de conduzir o Teu povo. Concede-lhes sabedoria, discernimento e proteção contra ataques do inimigo. Que suas vidas sejam exemplo de santidade e serviço, e que nunca falte unção e coragem para proclamar a Tua palavra com fidelidade. Sustenta-os com Tua mão poderosa e renova as suas forças, para que continuem firmes na missão que receberam. Senhor eterno, encerramos este momento consagrando mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos, que possamos viver de forma que o Teu nome seja exaltado em tudo. Que a Tua paz reine sobre nós, que o Teu amor seja o combustível que nos move e que a Tua graça seja o sustento diário que nos mantém de pé. Que cada passo dado seja guiado pelo Teu Espírito e que possamos sempre andar em direção ao propósito que estabeleceste para nós desde o princípio. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre,
Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.